Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, faz tempo que eu não peço no começo do vídeo e muitos de vocês estão esquecendo. Então se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Ah, e antes de contar o caso de hoje, eu vou pedir por favor para você já deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Combinado? E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre o caso da família Wilkinson. Não tem como começar esse caso sem falar de um homem chamado Peter, de 47 anos de idade, e a sua esposa Tracy, de 50 anos. O casal morava em Stonebridge, que é uma cidade mercantil em West Midlands, lá na Inglaterra. Juntos eles tinham 2 filhos, uma garota chamada Lydia, que estudava ciências biológicas na Universidade de Bristol, e um filho, um rapaz de 13 anos de idade chamado Percy. Falando sobre a Lydia, gente, mesmo estando longe de casa, morando nos arredores da universidade, ela mantinha contato constante com a sua família. Eles conversavam quase todos os dias e tinham um vínculo muito próximo e muito especial. A matriarca da família, a Tracy Wilkinson, era uma mulher sociável e muito generosa. Ela era uma ex-campeã britânica de dança de salão e carregava essa vitória em sua memória com muito orgulho. Ela era muito extrovertida e adorava interagir com seus vizinhos, colegas e amigos. Além disso, era também uma trabalhadora voluntária em uma instituição para idosos. Ela trabalhava ainda alguns dias do mês em abrigos para sem-teto e estava sempre envolvida em atividades relacionadas aos cuidados da sua comunidade. A Tracy era uma mãe em tempo integral e uma mulher do lar, se dedicando à casa e aos cuidados de toda a sua família. Seu marido, por outro lado, o Peter Wilkinson, era um empresário e passava longas horas do dia e às vezes da noite se dedicando em manter os negócios da família e cuidando para que tudo funcionasse como deveria. O Percy, gente, o filho mais novo de 13 anos, foi descrito por familiares e amigos como uma pessoa engraçada, acessível e muito inteligente. Ele era muito popular e tinha amizade com toda a vizinhança. O Percy era muito apegado à sua mãe Tracy, eles estavam sempre fazendo tudo juntos e também eram apaixonados por filmes e sempre assistiam aos lançamentos do cinema assim que entravam em cartaz. Fora tudo isso, gente, a família adorava cachorros e todos os animais da família eram resgatados ou vinham do sistema de adoção. Bom, gente, agora que já conhecemos ao menos um pouco sobre a família Wilkinson, a gente vai dar uma pausa para falarmos de um jovem de 23 anos de idade chamado Aaron, que por obra do acaso teve o seu caminho cruzado com os caminhos da família Wilkinson. De forma bastante resumida, gente, podemos dizer que o Aaron Barley nasceu em 1993, ali mesmo na região de West Midlands, e curiosamente ele era filho de um relacionamento incestuoso entre um tio e uma sobrinha, que tinha uma diferença de idade de quase 25 anos. Sua mãe trabalhava em uma fábrica de alimentos e o seu pai era dono de um pub. Como já deu para perceber, a família do Aaron era totalmente desestruturada e, além disso, era muito grande, com vários tios, tias e meio-irmãos. Quando o garoto estava com 6 para 7 anos de idade, ele ficou totalmente órfão. A verdade é que o seu pai tinha falecido alguns anos antes, vítima de um câncer bastante severo. Então, com 6 para 7 anos, a sua mãe também veio a óbito, vítima de um ataque cardíaco. Com isso, o pequeno Aaron passou a sua infância em diferentes lares adotivos e com diversas famílias diferentes. Ele infelizmente sofreu incontáveis abusos físicos e chegou a ter a sua intimidade violada por diversas vezes em diferentes casas, onde foi acolhido com a falsa promessa de que seria bem cuidado e protegido dos terrores do mundo lá fora. Quando estava com 13 para 14 anos de idade,
o Aaron estava morando em um abrigo coletivo, onde estava sofrendo diversos abusos íntimos de outros garotos mais velhos. E foi quando ele, junto com 2 outros coleguinhas mais novos, decidiram fugir da instituição, já que nenhum dos assistentes sociais investigaram as denúncias das crianças, que já estavam cansadas de pedir por socorro e não serem atendidas. No final das contas, os 3 se tornaram o centro de uma investigação policial de desaparecimento, e suas fotos foram veiculadas nas mídias de toda a região de Browns Grove, onde ficava localizada a tal instituição de acolhimento. Poucas horas mais tarde, os 3 garotos foram encontrados pelos investigadores e levados de volta ao sistema da assistência social. Os anos se passaram e então chegou o dia em que o rapaz foi liberado da instituição. O Aaron admitiu que aquele foi um grande dia para ele e para os seus colegas, porque eles viviam dizendo que seria melhor morar na rua do que passar mais um dia dentro das dependências daquela instituição. E foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu, viu, gente? Os rapazes começaram a dormir nas ruas, abusar de várias substâncias e o Aaron ainda estava com um problema sério de vício em álcool. Bom, gente, em um belo dia de frio de inverno, a Tracy Wilkinson foi ao supermercado fazer suas compras para a semana no Tesco da região. E ao sair, viu um jovem dormindo em uma caixa de papelão do lado de fora. Ela percebeu que o seu corpo lutava contra o frio e isso a deixou bastante emocionada. Ele tremia tanto que os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Quando ela o acordou e perguntou o seu nome, ele disse que se chamava Aaron Barley e que tinha 23 anos de idade. A senhora Tracy decidiu que queria ajudá-lo e não importava o motivo pelo qual ele tinha ido para as ruas. Ela então voltou para dentro do mercado, comprou uma blusa de frio e convidou o rapaz para acompanhá-la até o seu carro. Eles foram juntos para a casa da família Wilkinson, onde o garoto tomou um banho quente, trocou suas roupas molhadas e jantou com todos os moradores daquela casa, feliz e alegre. Foi uma atitude, assim, muito bondosa da parte da Tracy, né? Ela disse ao seu marido que estava determinada a ajudá-lo a se reerguer e oferecer todo o suporte que podia. O Peter ficou muito orgulhoso da sua esposa, disse que o que ele mais amava nela era justamente essa questão do bom coração da mulher e a vontade natural que ela tinha de ajudar as pessoas. Ele super encorajou a esposa a ajudar o rapaz e também se colocou à disposição para dar uma força ao Aaron. No dia seguinte, a Tracy levou o jovem até a prefeitura e, com a ajuda dos secretários de segurança pública, ela conseguiu encontrar um novo alojamento em um albergue. O Aaron demonstrou um pouco de resistência em ir para o albergue, mas a Tracy prometeu que iria acompanhar de perto toda a estadia dele, e foi exatamente o que ela fez. Todos os dias a mulher ia até lá para se certificar de que ele tinha recebido o café da manhã, o almoço e o jantar, conforme estava previsto no contrato de prestação de serviços que a prefeitura tinha com a instituição que administrava o albergue. Essa atenção toda que o jovem estava recebendo estava fazendo muito bem a ele, porque agora sim parecia que alguém realmente se importava com ele. Sua vida começou a mudar para melhor e o Aaron demonstrava gratidão pela ajuda e apoio que havia recebido. A família Wilkinson estava determinada a ajudá-lo a se reerguer e numa noite, durante o jantar, o Aaron estava na mesa com a família e disse abertamente que tinha problemas com o álcool, mas que estava disposto a mudar e só precisava de uma chance em sua vida, de um pequeno empurrãozinho. E isso mexeu muito com a Tracy, porque alguns anos antes, ela mesma tinha lutado contra a dependência alcoólica e com muito esforço e determinação, ela tinha vencido aquela batalha. Ela era inclusive uma voluntária no centro de reabilitação que a ajudou com o seu vício. A Tracy disse ao rapaz para que ele ficasse tranquilo, porque ela sabia muito bem o quão debilitante a dependência poderia ser e que faria tudo o que pudesse para ajudá-lo. Então o Peter entrou em cena e ofereceu ao rapaz um emprego em um de seus negócios em Newport.
Ele aceitou e durante os próximos 5 meses parecia que estava tudo dando muito certo. Agora o Aaron tinha uma renda semanal, tinha um teto para se abrigar e pessoas que realmente se importavam com ele. Mas infelizmente tudo isso mudou em menos de 6 meses. O Aaron disse que tinha tido uma recaída e estava usando entorpecentes novamente. E defendeu o uso das substâncias erradas, alegando que a sua mãe havia morrido recentemente e que por isso ele estava muito abalado. Mas como nós já sabemos, isso era uma grande mentira. O rapaz não ficava mais sóbrio, faltava quase todos os dias do trabalho e quando era advertido, ele tinha um comportamento, digamos que agressivo com os gerentes. Por fim, o Peter percebeu que não estava mais dando certo e decidiu demiti-lo. Ele aparentemente não ficou bravo, ele seguiu o seu caminho e a família perdeu totalmente o contato com ele. No entanto, alguns meses depois, o Peter estava saindo para trabalhar um dia bem cedo quando ele encontrou o Aaron dormindo na porta da casa da família. Ele estava todo machucado e aparentemente tinha sido agredido. E então a família Wilkinson decidiu ajudá-lo novamente. A Tracy foi novamente até a prefeitura e encontrou um lugar para ele ficar. O Peter arrumou alguns trabalhos para ele, eram trabalhos esporádicos e ele recebia por dia. O Aaron passou o Natal na casa da família e deu a Tracy um belo cartão de Natal, agradecendo-a por tudo e dizendo que ela estava sendo a mãe que ele nunca teve. Quando chegou janeiro, ele aparentemente já estava com o curso da sua vida totalmente corrigido. O Aaron estava morando em um apartamento em Briar Hill e estava empregado em tempo integral em uma fábrica de móveis. Ele visitava a casa da família Wilkinson algumas vezes por semana para jantar com eles e enfim as coisas pareciam estar melhorando de verdade. Mas infelizmente em pouco tempo ele foi demitido do emprego e rapidamente teve que deixar o apartamento novo por falta de pagamento do aluguel e todas as contas de consumo. A Tracy e o Peter estenderam as mãos mais uma vez ao rapaz e deixaram que ele ficasse em sua casa por 2 semanas, até que encontrasse um novo lugar para morar. E daqui para frente, esse caso foi só ladeira abaixo. No dia 26 de março de 2017, a Lydia, que para quem já se esqueceu dela, era a filha mais velha que fazia faculdade, voltou para casa para passar o Dia das Mães reunida com a sua família. E ainda bem que ela fez isso, porque algo terrível estava para acontecer. A Lydia ficou apenas um dia com os seus familiares e voltou para a universidade na manhã seguinte. 4 dias depois, no dia 30 de março de 2017, seu mundo desabou totalmente. Era por volta das 10 horas da manhã, quando a Lydia recebeu uma ligação do seu namorado dizendo que houve um incidente em Stour Bridge, e os noticiários só falavam nisso. Quando ela pesquisou no Google, viu diversas fotos da sua casa isolada e diversas outras fotos assustadoras de policiais, paramédicos e repórteres para todo o lado. Ela ligou para a polícia e enfim descobriu o que estava acontecendo e ficou totalmente aterrorizada. Naquela manhã, por volta das 7 horas, o Peter levou a cachorra da família para passear como fazia diariamente. Na casa ficaram a Tracy e o seu filho Pierce. O Peter até tinha convidado o filho do casal para acompanhá-lo no passeio com a cachorra, mas ele recusou e prometeu que iria no dia seguinte. Ao retornar do passeio, o Peter abriu as portas dos fundos quando um homem saltou sobre ele, segurando um grande objeto cortante. O coitado do Peter foi golpeado por 6 vezes, sendo 2 no rosto, 2 no abdômen e 2 nas costas. Quando ele tentava fugir do ataque, o agressor o atingia e gritava que ele deveria morrer. E foi quando Peter olhou em seus olhos e o reconheceu. O homem estava incrédulo. O rapaz, que segurava o objeto cortante e gritava que ele deveria morrer, era ninguém mais, ninguém menos que o Aaron Barley, o jovem que a sua família tentou ajudar de todas as formas possíveis nos últimos meses. Na sequência, o Aaron roubou o Land Rover da família e saiu apressadamente do local.
O Peter conseguiu ligar para a emergência antes de cair sentado em uma cadeira no jardim. A emergência médica e os policiais chegaram rapidamente ao local e tão logo socorreram o Peter. Ele questionou onde estavam a sua esposa e o seu filho e foi quando ele ouviu um socorrista saindo da casa conversando com o investigador e dizendo que havia uma pessoa morta e outra com parada cardíaca. O Peter então perdeu a consciência e foi rapidamente levado ao hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, para receber o devido tratamento por seus gravíssimos ferimentos. Até aquele momento, Peter não sabia, mas a Tracy tinha sido atingida por um objeto afiado por 19 vezes e foi encontrada sem roupas no chão do quarto depois de ser golpeada através do edredom enquanto estava dormindo na sua cama. Ela foi declarada morta ali mesmo no local. O seu filho Percy tinha pelo menos 8 ferimentos graves, sendo que um deles quase dividiu a sua medula espinhal. Ele foi encontrado de bruços lutando para respirar depois de tentar rastejar pelo chão. Ele foi levado ao Hospital Infantil de Birmingham, onde a equipe médica tentou incansavelmente salvá-lo por várias horas, mas lamentavelmente ele não resistiu aos ferimentos e deixou esse mundo logo na sequência. Bom, gente, enquanto Peter tinha acabado de perder a sua esposa e filho, o Aaron Barley estava desfilando pela cidade de Land Rover e foi flagrado pelas câmeras de vigilância quando tentou pegar a rodovia para fugir da cidade. Houve uma perseguição policial, mas em pouco tempo o rapaz foi capturado e levado sob custódia. A vida da Lydia virou um pesadelo, porque enquanto estava indo para o hospital para ficar com o seu pai, ela tinha que se preocupar em preparar toda aquela questão do funeral para o seu irmãozinho querido e para sua amada mãe. Aquilo assim era demais para ela. Imagina só, uma menina, né, ter que cuidar do funeral da mãe, funeral do irmão e ainda do pai que está em estado grave no hospital. É bizarro, é muita coisa para uma pessoa só digerir. E para piorar tudo isso, ainda tinha a imprensa que estava toda alvoroçada e todos queriam ouvir o que ela tinha a dizer. Repórteres surgiam de todos os lados e ninguém respeitava a situação delicada que a jovem estava atravessando. A comunidade de Stourbridge ficou em choque total. Flores foram colocadas em frente à casa da família em homenagem e em pouco tempo a opinião pública se voltou totalmente contra o Aaron. Todos achavam que ele era um verdadeiro monstro. Os investigadores então estavam tentando entender o que de fato tinha acontecido naquela casa. Ao assistir às imagens das câmeras de segurança da casa da família, eles viram um momento em que o Aaron escalou a cerca do jardim na noite anterior, escondendo-se no galpão durante a noite e ficando escondido até o dia seguinte. Quando amanheceu, ele esperou o Peter sair para passear com a cachorrinha da família. Na sequência, ele entrou na casa, que estava destrancada, pegou 2 facas da cozinha, subiu as escadas e atacou a Tracy em sua cama e o Percy em seu quarto, em um ataque violento e feroz. Depois disso, pessoal, como já sabemos, né, ele esperou o Peter voltar, o atacou assim que o homem abriu a porta dos fundos da residência e foi assim, um ataque horrível. Uma das coisas mais chocantes deste caso foi a total falta de remorso do agressor. Ele admitiu aos policiais o que fez e em nenhum momento pareceu arrependido. Ele se recusou a fazer o teste toxicológico para determinar se estava sob a influência de substâncias e também se recusou a dar qualquer motivo para o crime. Curiosamente, na prisão, ele se vangloriou de ter tirado a vida de uma mãe e seu filho, dizendo que estava feliz que eles estavam mortos. O investigador-chefe desse caso disse que não conseguia entender o porquê o rapaz fez aquilo, mas que investigaria toda a sua vida. E foi quando as autoridades descobriram que menos de uma semana antes do crime, o Peter cancelou um contrato de telefonia móvel que tinha pegado para o Aaron, porque ele não estava mais ligando para a família já tinha quase 3 semanas. A Tracy também disse a alguns amigos que viu o rapaz olhando por cima da cerca da sua casa, mas que gritou com ele que não poderia mais ajudá-lo e que era melhor ele ir embora. Os investigadores descobriram também que o Aaron Bailey tinha
tinha um longo histórico de violência e um comportamento antissocial. Quando ele estava com 11 anos de idade, ele foi retirado de um lar adotivo em Worcester após ataques violentos a outras crianças na casa. Conforme ele crescia, sua violência aumentava e uma assistente social chegou a dizer que ele era profundamente perturbado. Quando estava com 18 anos de idade, ele foi preso por agredir a sua ex-parceira com um pedaço de madeira, antes de tentar golpeá-la com um objeto cortante. Por esse crime, ele foi condenado a 3 anos de prisão. Ou seja, quando a Tracy teve o primeiro contato com ele, fazia pouco menos de 2 anos que ele tinha sido libertado da prisão. Em fevereiro de 2017, apenas um mês antes de cometer os crimes, ele se encontrou com uma psiquiatra para obter apoio emocional. Essa profissional foi ouvida pela equipe de investigação e declarou que o Aaron era um homem que buscava controle. Ele era manipulador e jogava jogos mentais. Ela disse ainda que em uma mensagem de texto, ele se referiu a si mesmo como um predador. Bom, gente, o julgamento do Aaron Barley aconteceu no Tribunal da Coroa de Birmingham, onde ele se declarou culpado de 2 assassinatos e uma tentativa de homicídio. Durante a leitura das suas acusações anteriores, ele balançou a cabeça, demonstrando irritação, e gritou ali da sua cabine que fez o que fez e que não havia necessidade nenhuma de mentir sobre suas ações. Testes psiquiátricos foram realizados e foi determinado que nada poderia ser usado como defesa com base na responsabilidade diminuída. A psiquiatra a serviço da coroa, a senhora Karen Khalil, disse que o acusado era um mentiroso compulsivo e manipulador. Um dos seus antigos pais adotivos disse que ele era ao mesmo tempo sensível e cuidadoso, e de um outro lado violento e ameaçador. Um antigo residente de um lar de acolhimento disse que, além da raiva, ele não era uma pessoa emocional porque ele nunca chorava. Por outro lado, seu advogado de defesa, Sr. Jonas Hankin, disse que a infância caótica do Aaron o transformou em uma pessoa difícil de conviver. A defesa alegou ainda que o jovem sofria de transtorno de personalidade limítrofe. O advogado esclareceu que o rapaz ficou desorientado quando percebeu que a família havia virado as costas para ele. A promotoria rebateu essa alegação rapidamente, protestando que não havia evidências para realmente substanciar isso, porque nenhum psiquiatra tinha apoiado aquele diagnóstico, e também que a família Wilkinson havia mostrado uma gentileza extraordinária para com ele e que nada justificava o que ele tinha feito. A promotoria foi seguida pela juíza presidente, que disse que o Aaron Barley tinha feito um ataque cruel e sem motivo contra aqueles que haviam demonstrado gentileza e generosidade extraordinária com ele. A Lydia Wilkinson também testemunhou e jogou na cara dele tudo o que os seus pais tinham feito para ajudá-lo. Ela acrescentou que nunca perdoaria o rapaz pelo que ele havia feito. Ele tentou chorar enquanto ela falava e murmurou as palavras "sinto muito". O Peter, a essa altura, já tinha se recuperado e também falou no tribunal. Ele contou como a Tracy encontrou o Aaron pela primeira vez, o quanto ela tentou ajudá-lo e disse não acreditar como que ele teve coragem de atacá-la daquela forma tão cruel, desumana e covarde. O Peter disse que após tudo o que ela fez por ele, ele teve a coragem de atacá-la como se ela fosse um animal. Após ouvir todas as declarações, o tribunal proferiu a sentença e, já que o rapaz tinha se declarado culpado das acusações contra ele, Aaron Barley, de 24 anos, foi sentenciado a pena de prisão perpétua com um prazo mínimo de 30 anos para tentativa de liberdade condicional. A juíza disse que ele precisava entender que poderia nunca ser libertado, mas ele permaneceu inexpressivo e totalmente sem reação. O procurador-geral Robert Buckland pediu que a sentença fosse revisada, porque achou a pena branda demais. Ele não aceitava a possibilidade de condicional, mas o recurso foi negado quando o tribunal concordou com a sentença original. O procurador então recorreu ao Tribunal Superior e, após 3 juízes analisarem a sentença
Novamente, a pena mínima para liberdade condicional foi aumentada para 35 anos devido à gravidade do caso. O Peter e a sua filha Lydia voltaram para casa que consideravam o seu lar, mesmo após tudo o que passaram. A Lydia também voltou para a universidade para continuar os seus estudos, determinada a seguir em frente e honrar a memória da sua mãe. A Lydia conseguiu arrecadar 13 mil libras para o Birmingham Children's Hospital, que tentou salvar o seu irmãozinho. O que não dá pra entender é que, assim, um dos últimos eventos trágicos da vida desse cara, ele foi acolhido, né? Depois que ele foi despejado do apartamento, ele foi acolhido pela família, simplesmente depois sumiu e quando reapareceu, fez isso, uma crueldade dessas. É assim, bizarro, é muito difícil de aceitar. Eu falo que esse rapaz foi a própria ingratidão em pessoa. Ele agradeceu tudo que ele recebeu daquela família, todo o carinho, amor, dinheiro, tudo que ele ganhou da família Wilkinson com morte. Isso pra mim, assim, é cruel demais. É claro que eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.